Meus queridos e santos irmãos, a paz do Senhor para todos vocês, irmãos que sempre estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Tivemos um pequeno problema acerca da nossa internet, perda de sinal, mas estamos aqui. Geralmente nesse horário sempre acontece. Peço aí a tolerância dos irmãos, o perdão dos irmãos. Caso tenhamos novamente essa falha, nós vamos transmitir essa videoaula à noite, tá bem? Então peço a compreensão de todos. Bem, todos sejam bem-vindos à nossa videoaula do curso bíblico Seja um Obreiro Aprovado. Desta feita iremos ministrar a videoaula número 15, que tem como tema as genealogias, parte 2. Na última lição que nós aqui ministramos, neste mesmo curso, ministramos a parte 1. Hoje daremos continuação a este belíssimo estudo que é indispensável ao aluno que preza pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Portanto, vamos hoje ministrar a videoaula número 15, as genealogias. Vamos lá? Então, quero aqui já apresentar aos nossos queridos irmãos esta figura que representa aqui alguns reinos, né? Então, vamos ver isso aqui. Inicialmente, se você tem o livro, se você adquiriu o livro, na página 103, temos essa figura aqui, que representa aqui 4 reinos, e no final desta lição nós vamos explicar e você vai preencher estas respostas aqui, que você vai colocar acima de cada figura dessa aqui. Cada figura representa aqui um personagem e algo que tem tudo a ver com a história, que tem tudo a ver com as genealogias. Bem, então, diz o seguinte: agora que você entende melhor a genealogia, pode ser que se pergunte, o que isto tem a ver com o reino dos céus? O que é que tem a ver genealogia com o reino dos céus? Não é a pergunta que você pode estar aí se perguntando. Os 9 desenhos colocados sobre os degraus lhe darão a chave. Então vejam aqui os degraus aqui, né, e esses desenhos correspondentes. Ao fim da lição você poderá escrever os títulos em cada quadro. Então na última pergunta há uma atividade para que você, querido obreiro, possa preencher o que a pergunta vai lhe pedir. Vamos à nossa primeira questão. Então na página 114 mostra o seguinte: o tema principal do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. Isso aí os irmãos já sabem, já comentamos isso aqui em lições anteriores. O tema principal do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. A genealogia nos dá a promessa deste reino. Então a genealogia ou as genealogias, a genealogia nos dá a promessa deste reino. Por isso que nós estamos estudando este assunto importante. Por que Mateus começa seu evangelho com essa genealogia tão complexa? Se você observar Mateus capítulo 1, ali nos primeiros versículos, verá ali uma lista grande dos ancestrais de José, né? A gente fala Jesus, mas claro, José não foi o pai de Jesus, ele foi apenas o pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Então diz, por que Mateus começa seu evangelho com essa genealogia tão complexa? E aí temos aqui 4 alternativas para você escolher a alternativa correta para você então marcar. Primeiro, para confundir-nos com a lista de nomes, jamais. Porque a genealogia não tem importância, também não deve marcar. Por quê? Porque quer impressionar-nos com a sua sabedoria? De fato, claro que não. E a alternativa D é a correta. Porque a genealogia nos dá a promessa do reino dos céus. Então não foi à toa, não foi por acaso que Mateus começa escrevendo o seu evangelho, colocando a lista dos antepassados do Senhor Jesus. Observe que na lista dos antepassados do Senhor Jesus há vários reis ali, inclusive o rei Davi e pessoas ali da sua dinastia. Pois é, a finalidade foi Mateus mostrar que Jesus é o legítimo herdeiro do trono de Davi. Por isso que a genealogia no livro do Evangelho de Mateus foi indispensável que Mateus ali colocasse. De cara ele já começa assim mostrando que Jesus é da descendência do rei Davi, como também da descendência de Abraão. Bem, a seguinte questão, a segunda questão, observe aqui, nós vamos abrir aqui esse slide, e vemos aqui também 4 degraus. 4 degraus, observe aqui. Aqui o primeiro degrau Abraão, o segundo Davi, o terceiro Babilônia e o último aqui Cristo. Então, está aqui o reino vindouro, o reino vacilante, no reino de Davi, reino vindouro Abraão, reino vacilante, o reino de Davi, reino vazio na época aqui da Babilônia, da deportação para a Babilônia, e
o reino verdadeiro aqui com Cristo, aqui no topo da escada aqui. Então aqui tem o seguinte, tem a pergunta é a seguinte: olhe os degraus acima, observe os degraus. Qual é o título da época escrito abaixo de cada degrau que corresponde a cada um dos 4 nomes principais? É só você observar, muito fácil, e aí sair respondendo as questões. Abraão, reino vindouro. Abraão, reino vindouro. Davi, reino vacilante, veremos o porquê, né? O reino foi vacilante. Babilônia, o reino vazio, porque Israel, melhor, Judá vai para o cativeiro na Babilônia. Fica praticamente vazio o reino ali em Judá. E por último, Cristo, o reino verdadeiro, né? Este reino que há de acontecer, que é o reino que nós estamos esperando, porque o reino dos homens só nos decepciona. Mas o reino de Cristo era um reino de justiça e de paz. Meus amados, saindo da questão número 2, vamos à questão número 3, que diz o seguinte: qual é o tema da genealogia em Mateus? Qual é o tema da genealogia em Mateus? Você sabe, pode fechar o olho aí e responder, porque nós já falamos disso aqui, há poucos instantes falamos qual é o tema do Evangelho de Mateus. E aí temos 3 alternativas: o reino dos céus, a promessa do reino e nenhum dos dois. Qual é o tema da genealogia? Não é o tema de Mateus. Peço até perdão aos irmãos aqui. É o tema da genealogia. O tema de Mateus é o reino dos céus. Mas o tema da genealogia, para responder a questão 3, é a promessa do reino. Então, sintetizando, o tema do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. Mas o tema da genealogia é a promessa do reino. A promessa do reino. Bem, vamos apresentar aqui uma figura. O personagem aqui subindo aqui as escadinhas. Aqui, reino vindouro. Então, observe aqui, reino vindouro. E aqui, esse personagem está dizendo: subindo o primeiro degrau, a época do reino vindouro, Abraão. Mateus 1, 2 e 5. Se você abrir a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 1, versículo 2 a 5, você verá aqui algo relacionado com Abraão. Então, subindo o primeiro degrau, a época do reino vindouro, Abraão. Vamos lá. Bem, vamos então. A questão seguinte é a questão número 4. E a questão número 4, você vai responder aqui a 2 perguntas. A primeira diz o seguinte: qual é o título da época do primeiro degrau? Reino vindouro. Então, você viu anteriormente, vamos projetar aqui, você precisa olhar aqui, reino vindouro. Então, só para você completar, o reino escreve, e vindouro já está escrito. O segundo, a letra B, diz: qual é o tema da genealogia? Aí você vai responder: a promessa do reino. Então, o tema da genealogia é a promessa do reino. Ok? Podemos ir em frente? Vamos à alternativa ou à questão número 5. Abraão foi o antepassado de Cristo escolhido para receber a promessa do reino no ano 2000 a.C. Então, 2000 anos antes de Cristo, Abraão já recebeu essa promessa do reino. Para isso, nós vamos ler Gênesis capítulo número 17, versículos 5 a 6. Gênesis 17, versículos 5 a 6, veremos que o que nós acabamos de falar sobre a promessa do reino a Abraão, dada a Abraão, isso realmente está escrito, tem consistência bíblica. Gênesis capítulo 17, amados, versículos 5 e 6, eu vou ler nesse instante. Diz assim, a minha versão é a NVI, nova versão internacional. Não será mais chamado Abrão, aqui Deus falando para Abraão, né? Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Verso 6. Eu o tornarei extremamente prolífero, isto é, extremamente grande. De você farei nações, e de você procederão reis. Então está aqui no finalzinho do versículo 6, na parte B. De você farei nações, e de você procederão reis. Isto é, a promessa do reino está aqui no Gênesis. O Senhor falando para Abraão. Então está bem claro esse texto. Está bem claro quanto a esse aspecto. E aí diz, que alto ofício teriam alguns dos descendentes de Abraão segundo a promessa? Então, respondendo a questão número 5, que alto ofício teriam esse descendente de Abraão? Você vai responder o quê? Ofício de rei. Ofício de rei. Que alto ofício? Ofício de rei. Porque a promessa foi dada a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículos 5 e 6. De Abraão procederiam reinos. Isto é, tem tudo a ver com rei.
A questão seguinte, a número 6, questão fácil, você vai responder, claro, você já respondeu. Abraão recebeu a promessa do reino quantos anos antes de Cristo? Quantos anos antes de Cristo Abraão recebeu esta promessa? Que nós lemos agora aqui em Gênesis capítulo 17, versículos 5 a 6. Indica a resposta correta. E aqui tem 3 alternativas. A primeira, 2.000 anos, 1.000 anos e 600 anos. Aí você, de cara aqui, você coloca o quê? 2.000 anos. Porque você já sabe que 1.000 anos, Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo. Então não pode ser 600 anos antes de Cristo aconteceu a deportação para a Babilônia, ou o exílio para a Babilônia. Então a resposta correta é 2.000 anos. Então guarde na sua memória esta data, ou esse tempo de ano, né? 2.000 anos, para que você não se esqueça. Abraão, esta promessa feita a Abraão, foi feita 2.000 anos antes de Cristo. Questão imediata, a questão 7, vem logo em seguida, diz o seguinte. É uma questão que você vai responder e tem 4 perguntas. 4 perguntas muito fáceis para você, obreiro, responder. Primeira pergunta é a seguinte, aqui tem, responda. O que é uma genealogia? Você já sabe o que é uma genealogia? Claro que sabe. Nós já explicamos aqui o que é uma genealogia. Se você responder é uma lista de antepassados, você acertou. Uma lista dos antepassados, ou é um registro dos antepassados. A outra, qual é o tema da genealogia? O tema da genealogia. Veja que não é o tema de Mateus. O tema de Mateus você já sabe, o reino dos céus. Mas aqui está perguntando qual é o tema da genealogia. O tema da genealogia é a promessa do reino. A letra C, quem recebeu a promessa do reino? Quem foi? Foi Abraão. Abraão recebeu a promessa do reino. E a letra D, quantos anos antes do nascimento de Cristo foi dada a promessa? Aí você vai responder o quê? 2.000 anos. Então, amados, observe que este curso é um curso que ele facilita a memorização. Por quê? Porque de vez em quando aquela mesma resposta que já foi dada anteriormente, ela é feita novamente a pergunta e você vai responder. Isto facilita a assimilação das respostas, ou dos conteúdos, né, dos termos, para você guardar na sua memória. A questão número 8. A questão número 8 diz assim, vindouro. Nós falamos aqui sobre o reino vindouro. Vindouro significa que o cumprimento da promessa virá num futuro não muito próximo. Então, vindouro, o Senhor fez a promessa a Abraão 2.000 anos antes de Cristo. E aqui nós chamamos de reino vindouro, por quê? E aqui nós vamos explicar. Vindouro significa que o cumprimento da promessa virá num futuro não muito próximo. Isto é, passaram-se 20 séculos para que o Senhor cumprisse a promessa, né, da vinda do Messias. Reino vindouro significa que a promessa se cumprirá. Então, reino vindouro significa que a promessa se cumprirá. Foi feita a promessa no passado, claro, mas apontava para o futuro. Bem, e aqui ele pergunta, reino vindouro significa que a promessa se cumprirá. Letra A, imediatamente, depois de um longo tempo ou nunca. Claro, a letra B, depois de um longo tempo. Vamos à questão número 9. Entre os 14 antepassados do primeiro degrau, não havia nenhum rei. Nós já falamos sobre isso na lição anterior. Então, caso o aluno ou obreiro tenha alguma dúvida, basta acessar o nosso canal aí na playlist, curso Seja um Obreiro Aprovado, e rever novamente a lição anterior ou as lições anteriores. Voltemos à questão número 9. Entre os 14 antepassados do primeiro degrau, não havia nenhum rei. Na realidade, a promessa a Abraão somente se cumpriu com Davi 1000 anos depois da morte de Abraão. Então, a promessa, Deus fez a promessa 2000 anos antes de Cristo, mas essa promessa aconteceu, ocorreu, o cumprimento 1000 anos após Abraão, quando surgiu um personagem aqui chamado Davi. Então, aqui ele diz, na realidade, a promessa a Abraão somente se cumpriu com Davi 1000 anos depois da morte de Abraão. Dizemos, em razão disso, que Abraão corresponde à época do reino. Você vai responder, tem um espaçozinho aqui, vindouro. Então, responda aí, vindouro. Vamos à questão seguinte? A questão seguinte, nós já estamos agora no segundo degrau. Então, o primeiro degrau, você já viu o primeiro degrau, o reino vindouro. Né? Agora, falamos sobre Abraão, agora o reino vacilante. Então está aí o personagem dizendo, subindo o segundo degrau, a época do reino vacilante, Davi
está aqui em Mateus capítulo 1, versículos de 6 a 11. A partir de Mateus 1, versículos 6 a 11, vai dar destaque aqui a Davi. Então, reino vacilante. Estamos no segundo degrau. Saímos do reino vindouro, a promessa feita a Abraão 2000 anos antes, agora o reino vacilante, 1000 anos depois de Abraão. Vamos lá. Questão 10, amados. Vamos à questão 10. Qual é o primeiro antepassado na genealogia com o título de rei? Mateus 1, verso 6. Então, qual é o primeiro antepassado na genealogia com o título de rei? Eu já sei a resposta, mas vamos conferir sempre na Bíblia. É sempre bom irmos na palavra do Senhor, irmos na fonte. Mateus capítulo 1, versículo 6. Vamos olhar aqui. Mateus capítulo 1, verso 6 diz: E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Então aqui menciona o rei. Qual foi o primeiro rei da genealogia de Jesus, que aparece aqui? Davi. Então, muito fácil a resposta. Então, a resposta é Davi. Ainda na questão número 10, que tem 4 perguntas. Quem viveu em 2000 anos antes de Cristo? Já que nós estamos falando de Abraão, é Abraão. Muitas pessoas viveram antes de Cristo, mas o personagem aqui em foco é Abraão. Então, escreva Abraão. Letra C. Quem viveu em 1000 antes de Cristo? Estamos falando aqui de outro personagem importante, Davi. Então, responda Davi. E na letra D, quantos anos depois de Abraão foi cumprida a promessa na pessoa do rei Davi? 1000 anos. Então, desde a promessa até o cumprimento, passaram-se cerca de 1000 anos. A questão número 11 diz assim: Deus havia prometido a Abraão que reis sairiam dele. Estão lembrados? Gênesis capítulo 17, versículos 5 e 6. Guarde na sua memória também esse texto. Se alguém lhe perguntar qual foi a promessa que Deus fez a Abraão do reino vindouro, aí você, Gênesis 17, versículos 5 e 6. Assim. Tá bem? Deus havia prometido a Abraão que reis sairiam dele, não somente um rei. Veja que a promessa está no plural. Reis procederiam de Abraão. Reis. Está no plural. Agora, algo interessante. Todos os 14 antepassados do segundo degrau foram reis. Estamos no segundo degrau, o reino vacilante. Ainda que não tenha o título deles aqui. Apesar de na genealogia de Mateus aparecer Davi como reis, né? como rei, e a sua dinastia está ali, os reis que o sucederam estar ali, mesmo que não ocorra, Mateus não tenha registrado mais nomes de reis, aliás, o termo rei, mas os nomes deles constam ali, aí vem a questão. Agora, algo interessante, todos os 14 antepassados do segundo degrau foram reis, ainda que não tenham o título deles ali. Então, apesar de Mateus não ter colocado títulos da dinastia de Davi, que foram reis que o sucederam no reinado de Judá, mesmo assim são reis. Como se chama o degrau que tem muitos reis? Então, o degrau que tem muitos reis chama-se reino vacilante. Bem, teremos agora uma tarefa para os nossos queridos irmãos, uma tarefa muito fácil. É a seguinte: desenhe com lápis vermelho um círculo ao redor de Mateus capítulo 1, versículos 6 a 11. Para que você se lembre de que todos os antepassados são reis na segunda época. Então, para facilitar a sua compreensão, você vai pegar uma caneta vermelha, estou aqui com a caneta vermelha, e você vai colocar um círculo ao redor de Mateus capítulo 1, versículos 6 a 11. Só versículos 6 a 11, eu já fiz isso na Bíblia, não é o caso fazer novamente. Para que você se lembre de que todos os antepassados são reis na segunda época. Vai facilitar a sua compreensão. Vamos à questão seguinte, a número 12. Muito fácil também a resposta. Lembre-se de que, se acrescentarmos o nome de Davi a outros 14 reis do segundo degrau, podemos dizer que, na genealogia de Jesus, o humilde carpinteiro de Nazaré, havia quantos reis? Então, 14 mais 1, 15. Só você colocar aí o numeral 15. Questão fácil de responder também. A 13ª questão, queridos irmãos, diz o seguinte: muito bem, temos visto que depois de 1000 anos, Deus cumpriu sua promessa do reino feita a Abraão. Estão lembrados? Gênesis 17, versos 5 e 6. Apesar disso, Davi não foi o cumprimento perfeito da promessa. Isso aqui é fundamental. Apesar do Senhor ter prometido a Abraão que deles procederiam reis,
A promessa na sua totalidade, na sua grande realidade, não aconteceu com Davi. Então Davi não foi o cumprimento perfeito da promessa. Vacilante, está lembrado? Nós estamos falando aqui sobre reino vacilante. O primeiro foi reino vindouro, agora reino vacilante. Vacilante quer dizer instável, ou que tem falta de equilíbrio e firmeza. Davi pecou gravemente, todos nós sabemos disso. Os outros 14 reis que o seguiram fizeram pior, né? Aliás, muitos entraram pelo caminho da idolatria. Davi pode ter, claro, Davi cometeu esse pecado hediondo, né? Terrível aos olhos do Senhor, a questão do adultério e do homicídio do esposo de Batseba. Mas Davi nunca foi um rei idólatra. Davi pode ser acusado de muitos pecados, menos de idolatria. Davi foi um homem íntegro na questão de adoração ao Senhor. Seu coração foi sincero, compôs muitos salmos, mas em nenhum lugar você vê Davi envolvido com idolatria. Então Davi pecou gravemente. Os outros 14 reis que o seguiram fizeram pior. Pouco a pouco o reino ia para baixo. Aí vem aqui duas questões. Letra A. O reino de Davi foi firme ou vacilante? Vacilante. Escreva aí. Outra questão, outra pergunta. B. O reino vacilante de Davi foi o cumprimento perfeito ou incompleto da promessa do reino? Foi incompleto. Por quê? Porque Davi, por mais que ele foi um homem de Deus, um homem temente a Deus, ele teve suas falhas. E os outros reis fizeram pior ainda. Então, esse cumprimento foi incompleto. Vamos à questão número 14? Complete. A época de Davi se chama reino. Que reino se chama? Este período, reino vacilante. Escreva aí, meus amados irmãos. Vejam, já mencionamos esse termo umas 3 ou 4 vezes aqui. Para quê? Para que você assimile este termo e não se esqueça. Letra B. A época de Abraão se chama reino o quê? Reino vindouro. Então não confunda. Abraão, reino vindouro, a promessa. Davi, reino vacilante. A questão seguinte, a 15ª, diz assim, amados. O último nome principal dos degraus é Cristo, o verdadeiro rei. Então o último nome principal dos degraus é Cristo, o verdadeiro rei. Em que pessoa vemos o cumprimento perfeito da promessa do reino? Em que pessoa nós veremos isso? Em que pessoa nós veremos? Estamos na questão, na 15ª. Então, em que pessoa vemos o cumprimento perfeito da promessa do reino? Em Cristo. Responda aí, meus amados irmãos, em Cristo. A questão seguinte, a 16ª, qual é o tema da genealogia? Qual é o tema da genealogia? Não é o tema de Mateus. O tema de Mateus, você já sabe, é o reino dos céus. Mas o tema da genealogia é a promessa do reino. Novamente, essa questão veio à tona, né? Veio à tona. Bem, vamos à questão 17. Passei aqui a 18. A 17ª questão. Em que pessoa podemos ver o cumprimento incompleto da promessa? O cumprimento incompleto daquela promessa de Gênesis 17, 5 e 6. Você vai responder Davi. E o completo da promessa. Tem o cumprimento completo da promessa. Em Cristo. Responda aí. Em Cristo ou em Jesus Cristo. Agora sim, a questão 18. Olha a introdução desta lição e observe os 4 desenhos. Então você vai lá para a página número 1. A página número 1 eu digo no sentido dessa lição. Na página 113. E diz assim, olha a introdução desta lição e observe os 4 desenhos. O desenho F, o C, F, G e D. Qual deste desenho representa? Letra A, Abraão pensando na promessa do reino que viria. Aí você vai responder a letra C. B, o reino vacilante de Davi e seus filhos reis, letra F. Letra F. Vamos à 19ª questão. 19ª questão. Diz assim. Apesar do pecado humano, Deus disse em Salmo 89, versos 3 e 4. Veja o que Deus diz aqui para este personagem Davi. Fiz uma aliança com meu escolhido. Jurei a meu servo, Davi. Estabelecerei tua descendência para sempre. E firmarei teu trono por todas as gerações. Aqui o próprio Deus, falando diretamente com Davi. Aqui Deus promete a Davi o quê? Um reino vacilante? Um reino firme e eterno? Ou nenhum reino? A resposta é
um reino firme e eterno. Só que este reino não cumpriu-se em Davi, porque Davi cometeu falhas, a sua dinastia cometeu falhas também. Ok? A questão 20, amados, a questão número 20 diz: quais são as duas pessoas na genealogia que receberam a promessa do reino? Você vai responder: Abraão e Davi. Se você quiser anotar a referência aí, mesmo que não seja necessário, quiser anotar a promessa da vinda do reino, né? Deus fez a Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 5 e 6, já falei aqui uma dúzia de vezes, ou pelo menos uma meia dúzia. E Davi no Salmo 89, versos 3 e 4. Então essas duas referências, elas são importantíssimas na vida da história destes dois personagens, Abraão e Davi. Bem, agora, amados, observando mais um degrau, vamos ao nosso terceiro degrau. Já falamos sobre o reino vacilante, falamos sobre o reino vindouro, primeiro degrau, o reino vindouro, depois o reino vacilante, agora o reino vazio. E aqui o personagem está dizendo: subindo o terceiro degrau, a época do reino vazio, Babilônia. Mateus 1, 12 a 15. Então Mateus fez alusão à questão da deportação do povo judeu para a Babilônia, ali, né, sob o reinado de Nabucodonosor. Vamos à questão seguinte. A questão agora é a 21. Qual foi o desastre que deixou vazio o trono de Davi, segundo Mateus 1 e 12? O desastre que aconteceu? O desastre foi o cativeiro babilônico, isto é, o povo de Judá, por sua desobediência às leis de Deus, por seu afastamento à adoração a Deus, preferindo adotar outros deuses, muitos deles, isso aconteceu na história de Judá. Então, qual foi esse desastre? O desastre foi o exílio para a Babilônia. Você pode também colocar a deportação para a Babilônia. Então, exílio e deportação são sinônimos. Qualquer uma das respostas aí resolve a questão. Questão 22. Diz assim: olhe o apêndice 1, figura 3. Que número ou letra marca a localidade de Babilônia? Não dá para o aluno, sem o livro, estar respondendo, né? Aí você precisa ir lá no apêndice, olhar a resposta. Para nós ganharmos tempo aqui, já vou dar a resposta, a letra R, né? Letra R de Roma. A questão 23 diz assim: em 600 anos de Cristo, em 600 anos antes de Cristo, os reis da família de Davi eram tão maus que Deus teve de destruir o reino por um período. Então, devido principalmente à questão da idolatria, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Judá e levasse o povo em cativeiro. Houve 3 levas ali, né? No ano 606, primeira leva, o ano 597 e o ano 586, alguns chegam a dizer ano 585. Isso não consta aqui, estou apenas dando aqui como um dado para os nossos queridos irmãos. Então, se você quiser anotar aí em termos de curiosidade, você está mais inteirado acerca deste período. As deportações para a Babilônia foram 3 levas, né? A primeira aconteceu no ano 606 a.C., depois a outra no ano 597 a.C. e a última no ano 586/585. Né? Alguns teólogos chegam a dizer, a sair do datas, ou 586, 585 ali, aproximado. A terceira leva vai para a Babilônia. E ali eles ficam 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, para se cumprir a palavra do Senhor na íntegra. Graças a Deus que nessa deportação os judeus foram curados da idolatria, né? Precisaram sofrer, precisaram aprender. Agora na nova cultura, nova gente, novos povos, né? Nova nação, debaixo da opressão ali, eles viram que não valia a pena eles desobedecerem a Deus. Então foram curados lá no exílio na Babilônia. Bem, mas vamos à questão número 23. Voltemos aqui. Diz assim: em 600 a.C., os reis da família de Davi eram tão maus que Deus teve de destruir o reino por um período. E aí vem a questão. O último rei foi levado cativo à Babilônia. Com isso, o trono ficou o quê? Como é que ficou o trono? O trono ficou vazio. Coloque aí, vazio. O trono ficou vazio. Por isso que chama reino vazio. Então já vimos aqui o reino vindouro, o reino vacilante e agora o reino vazio. A questão agora é a 24. Depois do cativeiro na Babilônia, como ficou o trono de Davi? Com um rei bom, com um rei mau ou vazio por 600 anos? Você vai colocar a letra C. Vazio por 600 anos. Vejam, 6 séculos praticamente
sem a dinastia de Davi assumir o trono que foi prometido a Abraão e ratificada a promessa com Davi. Tudo por quê? Porque nós sabemos que as promessas de Deus, elas são condicionais. Deus pedia, Deus prometeu, mas exigia o quê? Fidelidade. O povo não, os reis, o povo não foi fiel às leis do Senhor. E Deus não teve outra alternativa a não ser aplicar a sua justiça. Deus é justo e a sua palavra se cumpria. Deus havia prometido, já no caminho do deserto, quando o povo saiu do Egito, mostrando ao povo qual deveria ser o proceder do povo. Se eles procurassem absorver outros deuses, cultuar outros deuses, eles fatalmente iriam pagar por isso. E realmente isso aconteceu. Mas Deus tinha alertado a eles. A culpa não foi de Deus, a culpa foi do povo. Vamos à questão número 25. A questão 25 diz o seguinte: olha a introdução desta lição. Qual dos desenhos representa o trono vazio? Letra G. Então, para você ganhar tempo aí, já estou dando a resposta. A questão número 26, queridos irmãos, diz o seguinte: qual é o título da época de... Aí que tem Davi, Babilônia e Abraão. Então, os títulos, já falamos, lembra-se das escadinhas? Já falamos 3 escadinhas aqui, a primeira com Abraão, a segunda com Davi, a terceira com a Babilônia. Então, Davi, você vai colocar reino vacilante, Babilônia, reino vazio, e Abraão, reino vindouro. Não está na ordem dos fatos, apenas de forma alternada para você não se esquecer. A questão 27, que é a questão que vem agora. Quando Jesus nasceu, quantos anos o trono de Davi havia ficado vazio? Então, quando Jesus nasceu, quantos anos o trono de Davi havia ficado vazio? Você vai responder o quê? 600 anos. 600 anos. Bem, observe agora este novo desenho. Veja aí a alegria do personagem. Último degrau, ele está dizendo, último degrau. A época do reino verdadeiro Cristo. Mateus 1, versos 16 a 17. Então, passamos já por 3 reinos, ou 3 épocas aqui. Reino vindouro, né? Reino vindouro, reino vacilante, reino vazio e agora o reino verdadeiro com Cristo. Com Cristo. Vamos lá? Agora a questão número 28. A questão 28 diz assim: antes de Jesus nascer, o trono de Davi ficou vazio. É verdade que Herodes o Grande figurava como rei na Palestina, mas ele não era descendente de Davi. Você pode estar perguntando, pastor, mas eu sei que o rei era Herodes. Sim, mas Herodes não tem nada a ver com a dinastia de Davi. Herodes, na verdade, era Idumeu, era um intruso que estava ali, colocado pelo Império Romano, mas ele não pertencia à dinastia de Davi. Então, se havia rei na época do Senhor Jesus, não era o rei da promessa, prometido, não era da dinastia de Davi. Só para explicar aos nossos irmãos. É verdade que Herodes o Grande figurava como rei na Palestina. Falando aqui em Herodes, nós teremos uma lição que vai falar sobre os 4 Herodes. Teremos mais à frente esta lição, não agora, mais à frente, daqui a algumas lições, vamos falar sobre os 4 Herodes, para que você não fique confuso. Porque de vez em quando você é Herodes e tal, mas Herodes Grande não morreu e agora está falando de Herodes de novo. Será que ele ressuscitou? Claro que não. Mas é porque ocorreram na história de Israel 4 Herodes. Nós vamos falar sobre isso. Então é verdade que Herodes o Grande figurava como rei na Palestina. Mas ele não era descendente de Davi, isto é, não era da linhagem, não pertencia à dinastia de Davi. Entre Herodes e Cristo, e aí tem agora 2 perguntas. Entre Herodes e Cristo, letra A. Quem era o intruso sobre o trono de Davi? Quem era o intruso? Herodes o Grande. Coloca Herodes, vírgula, o Grande. Por quê? Se você colocar só Herodes, pode ser Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, e aí vai atrapalhar. Mas coloca Herodes o Grande. A letra B, quem era o verdadeiro rei da linhagem de Davi? Quem era o verdadeiro rei? Jesus Cristo. Então, veja bem, realmente na época de Jesus havia 2 reis, né? Jesus Cristo, o rei da descendência de Davi, da dinastia de Davi, através de José, e o rei intruso, quem era? O rei Herodes o Grande. Questão seguinte, a 29, amados, diz o seguinte: qual dos profetas menciona a criança que seria Emanuel, Pai Eterno, Deus Forte? Nós já vimos isso aí nas lições anteriores, né? Qual dos profetas menciona a criança que seria Emanuel? Isso é Emanuel com a letra maiúscula. Pai Eterno, Deus Forte. Quem é o profeta? Isaías, né? Isaías.
Se você quiser anotar a referência, foi Isaías 7,14. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Questão número 30. Quem foi esta criança? Quem foi este Emanuel? Resposta: Jesus Cristo, ou simplesmente Jesus. A questão 31 é, agora nós vamos ler o texto de Isaías, aliás, 2 textos. Sobre qual trono se sentaria Jesus? Sobre qual trono se sentaria Jesus? Aí a gente precisa ler Isaías 7,14. Vamos ler Isaías 7,14. Texto de Isaías 7,14. Vou ler aqui na NVI. Isaías 7,14 diz assim, amados: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Verso 15. Ele comerá. Aqui diz, Isaías 7,14, perdão. É só Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Verso 15 não precisa ler. Senão teríamos que explicar outra coisa aqui, que não é o caso agora explicarmos. E ele pede também para que nós leamos Isaías 9, 6 e 7. Então, aqui está, aqui pertinho, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, ou Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o cuidado de Deus fará isso. Essa promessa, amados, ela vai se cumprir. Jesus não veio agora como rei, porque ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele foi apontado por João Batista como o Cordeiro. Ele foi morto para nos salvar. Mas o reino, a promessa feita lá em Gênesis capítulo 17, versos 5 e 6, está de pé e Deus vai cumprir, porque o zelo do Senhor fará isto. O reino do Senhor será um reino de justiça. Bem, então a questão 31, você vai responder de Davi. Então, sobre qual trono se sentaria Jesus? Nós lemos Isaías 7,14 e Isaías 9, 6 e 7. A resposta: Davi. Questão 32. Com relação à promessa do reino, em que pessoa podemos ver seu cumprimento? E aqui temos 2 questões. Incompleto e completo. Incompleto, Davi. E completo, Jesus. Então a promessa do reino, ela teve o seu cumprimento. Só que incompleto com Davi, o reino vacilante, e o reino completo com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. A questão 33 diz assim: quantos anos Cristo nasceu depois? Aí diz: da promessa dada a Abraão. Quantos anos depois da promessa dada a Abraão? Você vai responder quantos anos? 2000 anos. Da promessa repetida a Davi, 1000 anos. Do exílio à Babilônia, 600 anos. Questão fácil. Você puxou pela memória e respondeu aí de forma clara, categórica. Questão 34. Que maravilha! Que maravilha! Depois de 2000 anos, Deus manda seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, para estabelecer o reino dos céus. E aí vem a pergunta: qual é o título da última época a qual pertence Cristo? Reino verdadeiro. Então, o título da última época a qual pertence Cristo, reino verdadeiro. Já falamos sobre o reino vindouro, já falamos sobre o reino vacilante, já falamos sobre o reino vazio, mas há de acontecer o reino verdadeiro, estabelecido por Deus. E este rei chama-se Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador também. Questão 35. Olha a introdução. Qual dos desenhos representa o reino verdadeiro? Você vai olhar, letra D. Questão 36. Questão 36. Quais foram as 2 pessoas que receberam a promessa do reino? Que 2 personagens? Já falamos muito aqui deles. Quais são os 2 personagens? Quais foram? Abraão e Davi. Abraão e Davi. Só vai responder isso. A questão 37 ela é um pouco assim maior para responder. Então vou ler aqui todo o enunciado da questão e, claro, você vai responder se já não respondeu. Diz assim: para os crentes do Novo Testamento, a mensagem da genealogia não foi apenas uma matéria para estudar,
mas foi de grande utilidade na vida espiritual diária. O fato de Deus ter cumprido sua promessa dada a Abraão e a Davi na pessoa de Cristo foi motivo de grande alegria entre os irmãos, o qual se vê muitas vezes através dos seus cânticos de louvores e mensagens bíblicas. Que valor deve ter o ensinamento da genealogia para nós? Que valor tem? E aí temos três alternativas. Apenas como matéria de estudo, letra B, nenhum valor, ou C, motivo de grande alegria e louvor. Então, motivo de grande alegria e louvor. Por quê? Porque a genealogia aponta para a promessa do reino dos céus, o reino de Deus. A questão 38, também ela é um pouco longa, mas tranquila de se responder, e vai exigir que o aluno ele vá para a Bíblia. Aqui tem várias referências, eu já fiz a minha parte, já respondi. Espero que você tenha feito, e se não fez, faça, não deixe de responder, porque você vai aprender aqui bastante. A questão 38 diz assim: aqui há algumas referências do Novo Testamento que demonstram a atitude dos crentes com respeito ao cumprimento da promessa. Algumas fazem referência à promessa dada a Abraão e a outras à promessa dada a Davi. Então, uma série de referências aqui para você estabelecer qual está fazendo referência ou alusão a Abraão, qual está fazendo alusão a Davi. Leia cada versículo por inteiro antes de responder. Identifique as promessas dadas a Abraão com a letra A e a Davi com a letra D. Então, temos aqui cerca de 8 referências. Basta o aluno, o obreiro, ir na sua Bíblia, na própria Bíblia, procurar a referência e aí sair colocando letra D quando for Davi e a letra A quando for Abraão. Lucas 1, 32 a 33 tem a ver com Davi. Lucas 1, 68 a 69, Davi também. Atos 2, 29 a 31, letra D, Davi também. Atos 3, 25 a 26 tem a ver com Abraão. Atos 3, 22 a 23, Davi. Gálatas 3, 16, Abraão. Mateus 22, 42, Davi. E Apocalipse 22, 16, Davi. A questão 39, já a antepenúltima questão, diz o seguinte: queira Deus, vamos lá, aqui projetar para o irmão saber em que questão nós estamos agora discorrendo. Questão 39. Queira Deus que você possa agora apreciar a importância da genealogia de Cristo, que dá início ao Evangelho de Mateus. Por meio da genealogia, a promessa do reino foi transmitida com muito cuidado durante 2000 anos, um fato nunca igualado na história humana. É evidente que Deus sempre cumpre as suas promessas, cedo ou tarde. O que esta lição nos ensina acerca do nosso Deus e de suas promessas indica a resposta correta. E aí nós temos 6 alternativas. Você vai olhar e dizer quais estão corretas. Bem, primeira, Deus se esquece? Não, você não vai marcar. Letra B, a fidelidade de Deus é grande. Claro, a fidelidade de Deus é grande. Pode marcar isso aí sem medo de errar. Letra C, Deus tem um plano eterno de amor. Sim, como tem. Marque também. Deus é incapaz de cumprir sua promessa? Não vamos nem comentar isso aqui, né, amados? Deus, ele cumpre integralmente sua promessa. Letra E, Satanás tem mais poder do que Deus? Jamais, nem se compara. E a letra F, Deus sempre cumpre suas promessas, apesar das demoras. Então, você vai responder a letra B, a letra C e a letra F. Se você responder essas 3, meus parabéns. Deus continue lhe abençoando, meu amado irmão. E já quase finalizando, na penúltima questão, diz assim: quais são as qualidades que brotarão da vida do crente que edifica a sua vida sobre as verdades desta lição? Quais são as qualidades que brotarão da vida do crente que edifica a sua vida sobre as verdades desta lição? Você que quer ser um crente verdadeiro, um crente abençoado por Deus, vejam bem. Você vai responder o que aqui? Confiança em Deus, alegria, paciência, esperança e segurança. Então você marque essas aqui. Intranquilidade você não marca, dúvida você não marca, temor aqui na questão de medo você não marca, preocupação você também não marca, então e insegurança também. Então, quais são as qualidades que brotarão da vida do crente que edifica a sua vida sobre a verdade desta lição? Confiança em Deus, alegria, paciência, esperança e segurança. E a última questão, a 41. Vamos lá, questão número 41. Diz o seguinte. Observe aqui, que praticamente é a figura da página 113.
Agora escreva as 4 épocas do reino sobre seu respectivo degrau na introdução. Como sempre, verifique o gabarito. E aí você vai responder a pergunta que foi feita, né? Primeiro reino vindouro, você vai colocar reino vindouro, após o reino vindouro, reino vacilante, que é o reino de Davi, reino vazio, na época do cativeiro da Babilônia, e o reino verdadeiro, o reino de Cristo. Tá bom? No mais, o que é que você vai fazer agora? No mais, faça a sua prova, não deixe de fazer, na página 237. E, como sempre, não se esqueça de conferir o seu gabarito. O ideal é que o aluno dê a resposta sem olhar o gabarito. Porém, na dúvida, lógico, o irmão é livre para consultar o gabarito. Mas, primeiramente, puxe pela sua memória, pela sua inteligência que Deus lhe deu, e não vá responder olhando somente o gabarito. O gabarito para você consultar em caso de dúvida, também, para ver se você realmente acertou. No mais, eu quero agradecer a Deus a audiência dos nossos queridos irmãos. Na medida do possível, você está nos assistindo. E a próxima aula será a lição número 16, Filho de Deus. Olha, você vai aprender muito sobre este tema, Filho de Deus. A lição número 16. No mais, até lá, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Até lá. Deus lhe abençoe. Vamos desligar aqui o aparelho. Amém. Irmão Carlos Eduardo está assistindo, parabéns. Irmão Severino Alves da Silva também está assistindo. Forte abraço para ambos e a outros irmãos também que nos assistiram.